Pronto, minha assistente focou no quadro? Ok. Oi, crianças. Eu espero que vocês tenham tido um final de semana muito bom e ter aproveitado o Dia das Mães, né? Falando nisso, mandem cheiro pra mãe de vocês. Mas vamos lá, tá? Estamos em cenário diferente hoje, porque estou em casa, tá? Pra não ter que estar indo direto pra escola, então tô gravando os vídeos em casa. Aquele mesmo esquema, tá? Se você tiver dificuldade, você, por favor, manda a dúvida lá pra mim, tá bem? Que eu vou tirar a tua dúvida, tá ok? Agora vamos lá, vamos tentar voltar pra aula passada, tá certo? Sobre a Guerra dos 100 Anos, tá bem? A gente só vai recapitular a Guerra dos 100 Anos. Vocês estão lembrados? Deixa eu pegar aqui, tá? Pra eu ver o que foi que eu coloquei pra vocês. Vocês estão lembrados que na aula passada eu comentei sobre a Guerra dos 100 Anos, que ela foi a guerra mais longa de toda a Idade Medieval. Ela durou, tá? Não é à toa que ela tem esse nome, Guerra de 100 Anos, porque ela durou muito mais do que 100 anos, tá? E a gente viu que essa guerra ela foi provocada principalmente entre França e Inglaterra, porque a Inglaterra queria tomar, tá certo? Ter a sucessão, ir atrás da sucessão do trono francês, já que o rei da França não tinha tido sucessor, né? Não tinha tido filhotes, vamos dizer assim, filhos, e aí o trono estava livre. Então o que a Inglaterra fez? Se achou no direito de ir lá e tomar o trono, tá? Na marra, o trono francês. Uma outra coisa também que eu deixei bem claro em relação à Guerra dos 100 Anos foi que existia uma região chamada Flandres, que essa região era uma região, vamos dizer assim, voltada economicamente para a produção de lã, e tanto a França como a Inglaterra necessitava dessa região, tá? Porque como ela era altamente voltada para a produção de lã, então as roupas eram feitas nessa região e eles queriam tomar justamente, porque se as roupas eram feitas lá, tomando aquela região, eles iam a região, eita que hoje eu tô uma bênção, a região seria vantajoso para quem tomasse conta, tá? Então, como a região já ficava próxima da França, a França já se achava dona daquela região ali. E a Inglaterra queria tomar o território, tá? Para se tornar dona, né? E ficar mais poderosa economicamente falando. Então, vamos lá. A gente viu também que por causa disso, tá? Principalmente por causa da sucessão do trono francês, a Inglaterra vai invadir a França, né? Então a França ela vai contar com a ajuda importante de Joana d'Arc. Ela chegou até comandar um exército feito, eu falei para vocês, só que a Inglaterra ela vai pagar a um grupo francês que não estava muito contente com o rei da França. E vamos dizer assim que esse grupo francês termina caindo nas mãos da Inglaterra e se passa por lado da Inglaterra fazendo o quê? Fazendo com que Joana d'Arc fosse entregue aos ingleses. Então, e assim, tá? Por causa dessa, vamos dizer assim, dessa traição, Joana d'Arc ela vai ser condenada à fogueira, tá? E condenada principalmente por causa de bruxaria, que foi também o que eu expliquei pra vocês, que ela foi condenada como bruxa. Por quê? Porque ela tinha uns sonhos meio que estranhos, dizia que sonhava com um anjo, e que o anjo aparecia para ela dizendo que ela venceria a Inglaterra. De fato, tá? Os franceses acreditaram nela e ela terminou vencendo algumas batalhas para a França, até que a Inglaterra, né, se viu indignada com isso e deu um jeito de fazer com que Joana d'Arc sumisse, né, definitivamente falando, né, que foi queimada dessa forma na fogueira como bruxa, tá? Simplesmente por quê? Porque ela dizia que tinha visões de anjo, então para aquela época não era uma coisa normal. O seguinte tá, que a França, ela terminou, né, vamos dizer assim, ganhando a guerra. A Inglaterra não ganha, tá? A gente vai com o final dessa guerra, né? Eu expliquei para vocês que durante a Guerra dos 100 Anos a gente vai ter vários episódios também, como por exemplo, o surto da peste negra,
A gente vai ter também revoltas camponesas, tá? Na França. A gente vai ter, deixa eu ver mais também o que foi que eu botei lá, a crise na agricultura. E a gente vai ter a tomada dos turcos otomanos, tá? Da cidade de Constantinopla, que é justamente aí que eu falei para vocês, que esse fato, em 1453, faz com que deixe de haver a Idade Média e inicie-se a Idade Moderna. Inicie-se, eu acho que isso está errado. Se inicie a Idade Moderna, tudo bem? Então vamos lá. Já que a gente está falando disso, eu espero que vocês não tenham dúvida na Guerra dos 100 Anos, a gente vai para a Guerra das Duas Rosas, tá? A Guerra das Duas Rosas não foi uma guerra no qual um pegou uma rosa e ficou batendo no outro, não tem nada a ver, tá? A Guerra das Duas Rosas ela é chamada assim, vou explicar por quê. Lembrando que uma coisa, tá certo, tem a ver com a outra. A gente acabou de falar da Guerra dos 100 Anos, na qual a Guerra dos 100 Anos, França e Inglaterra. Acabei de dizer também que a França, tá certo, ela não se deixa vencer pela Inglaterra. Então, a Inglaterra estava numa situação muito difícil, principalmente logo após a chegada dos turcos otomanos, tá certo, na cidade de Constantinopla. E grava essa informaçãozinha aí, porque a gente ainda vai seguir mais pra frente e vai precisar dessa informação. Em 1453, tá certo, a chegada dos turcos otomanos na cidade de Constantinopla. Então, a Inglaterra estava numa situação, tá certo, financeira difícil, tá bem? Lembre que ela não conseguiu, tá, dominar a França, que era uma coisa que ela queria, o trono, tá certo, para poder expandir o território, ficar com um território maior. E também tomar o território, a área, tá certo, de Flandres, que era uma região importante economicamente falando. Então, a Inglaterra estava numa situação difícil porque não conseguiu o trono, repetindo, não conseguiu o trono francês, perdeu território ainda para a França, ou seja, foi o contrário, ao invés de conseguir território da França, a França foi que tomou o território da Inglaterra e, tá certo, não conseguiu Flandres, tá? E ainda vai enfrentar um outro problema. A sucessão, tá certo? A briga pela sucessão do trono inglês, ou seja, dentro do próprio território. Para você ver como são as coisas são interessantes, né? A gente vai tomar o outro lugar para poder ir atrás do trono francês. Aí, de repente, o problema vem para onde? Para dentro de casa. Tá? Que foi o que aconteceu. A Inglaterra estava de olho no trono da França, lá na Guerra dos 100 Anos. E agora estava passando pelo mesmo problema onde? No território deles, tá? Então, a Inglaterra estava sofrendo com essa sucessão do trono inglês, tá bem? Só que é o seguinte, lá na França, eles não tinham herdeiros, tá bem? Aqui na Inglaterra vão ser duas famílias, prestem atenção, tá? Duas famílias a lutar pela sucessão do trono inglês, tá? A chamada família Lancaster e a família York, tá bem? Preste atenção. A família Lancaster, por que tia Senna tá falando tanto, tá enrolando tanto, mas não disse ainda por que se chama Guerra das Duas Rosas? Vou explicar agora, tenha calma. Seguinte, a família Lancaster, ela tinha, tá certo, na bandeira, vamos dizer assim, no brasão da família, uma rosa branca. E a família York tinha no brasão uma rosa vermelha. Por isso, a guerra das duas rosas, tá? Porque rosa branca e rosa vermelha. Só que é o seguinte, tá? Vai parecer meio aquelas histórias de Shakespeare, certo? Que um se apaixona pelo outro. Vai ser dito e feito. Por quê? Porque uma família era contra a outra. Então, isso vai durar um pouquinho de tempo até 1485, quando Henrique Tudor, que, tá certo, é descendente da família Lancaster, se casa com uma moça da família York, certo? Vê que coisa linda, romântico isso, né? Então, se casaram, tá? E essa guerra, ele praticamente vai colocar fim, vai
acabar definitivamente com o casamento dessas duas pessoas, das duas famílias, tá? Então vai unir. E aí ele vai assumir o trono, quem? Henrique Tudor, que era descendente da família Lancaster, que se casa com uma moça da família York, e aí ele assume o trono com o nome de Henrique VII, certo? E aí viveram felizes para sempre, ok? Seguinte, assim acaba a Guerra das Duas Rosas, mas a gente vai dar início, tá, a um assunto que tem tudo a ver ainda com o que a gente está falando, que são monarquias nacionais. Por quê? Porque a gente vai agora entrar em Portugal, tá? Que é uma monarquia nacional que vocês viram, tá certo? Semana passada que eu expliquei para vocês. Monarquia nacional eram como estavam se formando os novos, vamos dizer assim, países, né? Então a gente tinha 4 poderosos: França, Inglaterra, Portugal e Espanha, né? E a gente vai agora começar a entrar em cada um, já que a gente já viu França e Inglaterra, né? Que nessa época a França, querendo ou não, ela era mais poderosa do que a Inglaterra. E aí a gente entra na chamada expansão marítimo comercial europeia. Expansão, presta atenção. O que é expansão? Expandir é aumentar. Marítimo quer dizer o quê? Esse aumento, ele não vai ser territorial, não vai ser no continente, ele vai ser no mar, tá? Marítimo. Comercial, porque vai dar, vamos dizer assim, poder a uma classe social que vai ser chamada, que a gente já conhece, de burguesia, tá? Europeia, porque se dá onde? Na Europa. Opa, Portugal é de onde? Da África? Não, da Europa, tá? Então vamos embora. Vê bem. A gente tem que voltar um pouquinho. Por quê? Porque a gente sabe, tá, que a partir do século XI, lá na Idade Média ainda, é que a gente vai ter, vamos dizer assim, um certo desenvolvimento. A gente sabe que na Idade Média, esse desenvolvimento ele não existia porque não existia avanço tecnológico suficiente. Esse avanço tecnológico ele vai se dar, tá certo, a partir do século XI, com alguns aparelhos que vão surgir, que a gente já comentou na sala de aula, como por exemplo o arado, certo? Estão lembrados disso? Né? O moinho, né? Vamos dizer assim, algumas ferramentas que vão drenar água de pântanos e aí vão fazer, vamos dizer assim, uma expansão territorial, tá? São coisas pequenas, mas que para aquela época era um avanço da gota. Então vamos embora. A partir do século XI, vamos dizer assim, que essa expansão, tá certo, da área de cultivo, que é isso que eu estou falando, surgiram esses aparelhos, né? O arado, aparelho para drenar água de pântano. Então as pessoas começaram a fazer o quê? Aquela área que era pantanosa, cheia de água, vai secar, vai ficar mais seca e ali a galera vai começar a fazer o quê? Plantar, tá? Se planta, né? Vamos dizer assim, se tá plantando, tá se desenvolvendo, o comércio vai renascer, né? Por quê? Porque ali vão surgir novos grupos, nova população. Essa população, ela vai se desenvolver no comércio, por quê? Porque era o meio como eles ganhavam dinheiro, o comércio e o artesanato, que a gente já viu isso. Com o comércio e o artesanato crescendo, as cidades, elas também vão crescer. Por quê? Porque as cidades são os lugares aonde essas pessoas moravam. Lembrando que as primeiras cidades, elas eram chamadas de burgos, tá? Que foi de onde surgiu a palavra burguês, né? Que eram as pessoas que moravam nos burgos. Então, vê bem, se a cidade cresce e, tá certo, aquela população tá trabalhando, a cidade tá crescendo, ele tá plantando. Se ele tá plantando, ele tá comendo bem. Então, vai ter o quê? Um aumento da população, tá? A população vai começar a crescer, tá? Nessa população, se essa população está trabalhando, tá certo, com o comércio e com o artesanato, a gente vai ver o surgimento de uma classe econômica, tá certo, chamada de burguesia, tá? Essa burguesia, ela vai querer primeiramente o quê? A moeda, tá? Principalmente por quê? Pela facilidade de ter vamos dizer assim, o seu comércio, a sua venda.
né? Então vamos dizer que eu não estou lembrado disso, mas a moeda ela era importante para a burguesia. Por quê? Porque ali ele não precisava ter que estar levando várias moedas para trocar nos feudos. Então uma moeda única era melhor. Lembre que cada feudo ele tinha a sua moeda, tá? Ou utilizava a moeda de troca que era o escambo. Tá bem? Lembrando que essa moeda de troca aí, na questão do escambo, ela não era muito justa. Então a moeda, ela vinha para isso, para dar um determinado preço justo na mercadoria, tá? Então, a moeda, ela ia ser importante para a burguesia por causa disso, porque eu poderia vender a minha mercadoria em todos os feudos, em todo o comércio, usando apenas uma moeda, tá? E ali eu ia fazer o quê? Eu ia expandir meu comércio, tá? Outra coisa também que a burguesia queria era a questão do peso e medida, tá? Por quê? Porque ali determinava uma medida justa para aquela mercadoria. Lembre que é aquela questão que eu disse, se eu trocar cebola por tomate, é justo? Então, o peso, tá? Aqueles pezinhos, ele vai determinar que eu estou levando o produto na quantidade certa para casa. Então, era isso que eles queriam. Agora imagina, se eu, tá, que sou burguesia, estou começando, né, a crescer, a me desenvolver, a me desenrolar tanto assim, eu vou ficar sobre o olhar de quem, tá certo? De uma classe também poderosa que vai ser chamada de nobreza, tá? Na nobreza, a gente sabe que a nobreza quem era que era responsável pela nobreza? O rei. E esse rei, ele gastava bastante, por quê? Porque a família do rei era muito grande e se gastava demais. Quem é que bancava os gastos da nobreza? A população mais pobre. E o rei, ele é esperto, ele vai fazer o quê? Ele vai se aliar, tá certo? Ele vai se juntar, né? E mais tarde tentar passar uma rasteira em quem? Na burguesia, tá? Seguinte. Ele vai se juntar com a burguesia, não é à toa. Ele não vai se juntar, meu amiguinho, meu coração, meu amor, não. Ele vai com um objetivo. Qual era o objetivo? Tá? É o que eu costumo dizer, uma mão lava a outra. O rei precisava da burguesia, assim como a burguesia precisava do rei. O rei precisava da burguesia porque ela tinha dinheiro, estava ficando rico. Tá? Então, se o rei precisava da burguesia, a burguesia ia bancar o quê? Os luxos do rei. A burguesia, que não era besta nem nada, vai fazer o quê? Opa, eu vou bancar os seus luxos, mas em troca eu vou ganhar o quê com isso? Tá? Qual era a troca que o rei e a burguesia iria fazer? Era justamente de expandir o comércio. Claro, lógico que é evidente. Se tu tem uma padaria, tá, que vende pão ali no teu bairro, tu vai querer sempre vender pão no teu bairro? Claro que não. Tu vai querer vender pão, tá certo, pro bairro, depois pra tua cidade, depois pro teu estado, quem sabe pro Brasil, ou quem sabe pro mundo, tá? Era o objetivo da burguesia. Eu estava fazendo comércio ali na minha cidade, mas não era uma coisa que eu queria. Eu queria fazer comércio pro mundo. Então, essa foi a oportunidade da burguesia, tá? De fazer comércio pro mundo, se aliar a quem? A nobreza, tá? A burguesia, tá certo? Ela precisava da moeda, eu já expliquei por quê, tá? Mas vou lembrar para vocês porque ela só precisava de uma moeda, né, para poder unir todos os feudos, para poder entrar, né, ter uma única moeda para vender a mercadoria em todos os lugares. Mas a burguesia, ela se torna também importante pela venda de produtos de luxo, como por exemplo, seda, porcelana, tá certo? Joias, marfim, tá? E as especiarias, que as especiarias, elas eram produtos, né, de, vamos dizer assim, de condimento, também poderiam ser remédio, que faziam o quê? Que faziam com que o alimento ficasse melhor. Lembrando que naquela época eles não tinham geladeira para conservar o alimento, tá certo? Então, era importante nessa época ter as especiarias. Então, quais eram as especiarias? Sal, né? Você pode ver até que a charque dana sal e a charque fica na padaria lá cheia de sal, né? Mas não se estraga.
tá bem? Não precisa você botar na geladeira. Hoje a gente bota, mas lá no mercado ele fica lá exposto e não precisa ir para a geladeira, por causa do sal. A mesma coisa se fazia antigamente. Não tinha geladeira, dana sal. Então, sal, canela, gengibre, noz moscada, cravo. É o que, minha filha? Açafrão. Sim, açafrão, tá? Que minha assistente tá dizendo ali que é açafrão. Então, eram as especiarias. Essas especiarias tanto serviam, tá? Para conservar o alimento, para dar gosto ao alimento e também serviam como remédio, tá? Que a gente sabe que o cravo não é só para dar gosto. O cravo também é para fazer chá pro estômago. Tá? Canela também, canela, a galera diz, não sei pra que serve canela, mas a galera diz que é bom, tá bem? É o que minha assistente não serve, minha assistente tá dizendo que não serve pra nada, mas é o seguinte, pronto, então estamos nessa situação, tá? Nessa dúvida cruel de pra que serve a canela. A minha assistente tá dizendo que não serve pra nada, mas eu digo que serve pra alguma coisa, é algum chá pra alguma coisa, acho que pra dor de cabeça, dor de barriga, mas na próxima aula eu digo. Então vê bem. Tá certo? Essas especiarias, elas, tá certo, eram conseguidas aonde? Em uma região chamada de Índias, tá? As Índias, elas ficam na Ásia, né? Então, preste bem atenção. Naquela época, quem é que fazia o controle dessa região? Quem é que dominava? Eram os árabes. Então, os árabes, eles iam pra lá, tá certo? Lá para as Índias. Pegava as especiarias e vendia para duas cidades italianas, tá certo? Que eram Gênova e Veneza. Você já conhece Gênova e Veneza, que a gente já falou. São cidades importantes na venda das especiarias. Só que vê bem, quando chegava, tá certo, lá em Gênova e Veneza, que essas especiarias vinham de onde mesmo? Das Índias. Quando batia lá, tá certo, em Gênova e Veneza, o que é que Gênova e Veneza ia fazer? Ia vender as especiarias mais caras. Lógico, claro e evidente. É feito, você tem um mercado. Você tem um biscoito, você comprou por R$50. Você vai vender por quanto? Por um, tá? Então era o que Gênova e Veneza fazia. Comprava dos árabes mais barato e vendia, tá certo, para os outros países da Europa num preço mais caro. Então, os outros países que precisavam da mercadoria se sujeitavam a quem? A Gênova e Veneza, tá? Eu vou dar uma apagada aqui no quadro agora, tá? E meus efeitos especiais voltam já já, tá? Espera aí. Pronto, crianças, os efeitos especiais, tá? Já renovado, vamos embora. Vê bem, eu tinha parado, tá certo? Em Gênova e Veneza. E eu disse para vocês que Gênova e Veneza, elas vendiam, né, as especiarias que vinham dos árabes lá das Índias, tá? Então esses árabes, eles pegavam essas especiarias lá nas Índias, passavam para Gênova e Veneza, que eram italianas, e Gênova e Veneza vendiam para outros países com preço mais caro. Deixa eu até botar aqui assim, com preço... real não. Bom, mas vocês já sabem, né? RS, é assim, Beatriz? É só o cifrão, galera. Né? Assim, pronto, é o cifrão. Então vendia com preço, vou até botar assim, brilhante, mais caro, tá? Pra vocês se ligarem aí que era mais caro. Então, prestem atenção. Os outros países, eles pagavam caro. Por quê? Porque necessitavam. A gente já sabe que as especiarias, elas eram importantes, porque elas conservavam o alimento, davam gosto e servia também como remédio, tá bem? Seguinte, Portugal vai ser aquele país que vai ficar, tá certo, na cabeça e que vai pensar assim, eu não vou querer pagar, tá certo, uma mercadoria cara, por essa mercadoria cara não. Eu vou dar um jeito, tá certo? Eu vou dar um jeito de conseguir tomar esse mercado dos árabes, tá bem? E vou tentar quebrar esse monopólio de Gênova e Veneza. O que quer dizer isso? Somente elas vendiam, tá bem? Então, se ele resolvesse o problema dos árabes, tá? Ele chegasse, invadisse lá, né, os árabes, e aí controlasse o mercado das especiarias, quem é que iria vender? Portugal.
tá? Então Portugal iria lucrar bastante, colocando 3 vezes mais, ou 4 vezes mais, ou 5 vezes mais, tá? Do que Veneza e Gênova vendiam no produto, tá? Se a galera tava achando ruim Gênova e Veneza, imagine se Portugal tomasse conta. Só que Portugal colocou essa ideia na cabeça, tá? E aí decidiu, vou tomar, tá certo? Trazer especiarias, e aí eu vou tentar dominar o território dos árabes, tá? Para poder conseguir as especiarias e aí vender para os outros países. Aí eu vou ficar o quê? Eu vou ficar mega milionário, tá? Então vamos seguir. Preste atenção, tá? Portugal botou na cabeça de que queria o controle. Isso a partir do século XII, tá bem? No século XII, Portugal, ele vai começar a pensar, tá certo? Quero o controle e vou pensar numa forma de como conseguir esse controle, tá bem? Só que ele começa, vou investir, não é bem assim, tá? Você quer uma padaria e de repente eu vou começar com a padaria. Não, não é bem assim não. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter um território, você tem que ter um lugar onde você vai colocar aquela padaria, vai precisar do padeiro, vai precisar dos produtos para fazer o pão. Então foi isso que Portugal foi fazer. Ele foi atrás de condições para se tornar, tá, vamos dizer assim, potente para tomar o lugar dos árabes. E assim ele fez, tá? Por que Portugal foi o primeiro país, vamos dizer assim, a iniciar, tá, a navegação no mar? Por quê? Primeiro, porque ele queria o controle, tá certo, de quem? Das Índias, tá certo? Isso foi o que impulsionou Portugal a se lançar no mar. Outra, tá certo? Portugal, ele já tinha pequenas embarcações e já fazia navegações no mar. Só que essas embarcações que Portugal tinha, eles não era tão, vamos dizer assim, tão potente assim. As embarcações iam, tá certo? E num determinado lugar, elas não conseguiam atravessar muito longe. Aí se pensava o seguinte: antigamente o povo costumava achar que a Terra não era redonda, que a Terra ela era plana. Veja que coisa absurda. Aí as embarcações elas iam, né, determinado lugar, vamos imaginar aqui, tá? A Terra era plana, aqui é a embarcação. Então, aqui estava o barquinho de Portugal, de repente essa embarcação desaparecia, né? Por que essa embarcação desaparecia? Porque ela não era tão potente assim, então ela não conseguia atravessar o mar. Só que a galera pensava o quê? A galera pensava que a embarcação teria caído aonde? No abismo, certíssimo? Então, Portugal começou a imaginar, não, eu vou transformar as minhas embarcações numa coisa mais potente, né? Vou modernizar minhas embarcações. Então começou a trabalhar, tá certo, com técnicas, vamos dizer assim, com avanço tecnológico, tá? Esse avanço tecnológico foi o quê? Melhorar as embarcações, o uso da bússola, o uso também da pólvora, tá? Que o povo diz assim, não sei se a pólvora é portuguesa ou se ela é chinesa, essa dúvida, né? Mas eles também começaram a utilizar a pólvora, então a gente vai ter o astrolábio também, tá certo? Que era utilizado naquela época como avanço tecnológico. E aí começou a se pensar, vou começar, e deu certo, tá? Vou começar através do mar, só que eles começaram a navegar e aí começaram a fazer grandes navegações com ida e volta, tá? Que isso era importante, porque a galera só ia e se lascava. Mas aí Portugal começou a ir e começou também a voltar. Uma coisa que ele pensou, opa, tá dando certo. Então, o avanço tecnológico foi legal, tá? Outra coisa, o interesse comercial, que foi um dos pontos que a gente está comentando até agora, esse interesse comercial. Qual foi o interesse comercial, que eu não me lembro? Opa, as especiarias, era um interesse comercial. Quebrar o monopólio de quem? Gênova e Veneza. O que quer dizer isso? Somente elas vendiam. Então Portugal pensou, quem vai vender a partir de hoje sou eu, tá? Procurar um novo caminho para as Índias, que é justamente aí que está o babado, porque a minha assistente,
ela vai dar uma pausazinha aqui, tá? Pra poder botar os efeitos especiais para mostrar o mapa para vocês, tá? Rollins, você pode focar mais, Rollins? Dá para focar mais? Acho que a galera tá vendo aí, né? Veja bem. Repare, dá pra me ver? Agora dá pra ver, né? Eu acho que tia vai ter que ficar de cobra. Vamos lá. Vejam bem. Seguinte, galera. Dá pra me ver, Rollins? Pronto. Vê bem, tá? Como é que era feito o caminho antigamente, tá? Vamos dizer que o caminho, veja, a Itália é esta botinha aqui, tá? Micro, tá bem? Então, a Itália, ou seja, Gênova e Veneza ficava aqui. Então, digamos que se saía, tá? Daqui os árabes da Ásia, né? Vinha, tá certo? Por este caminho aqui, ó. E chegava para fazer o comércio aqui na Itália, tá? Então, Portugal pensou numa forma, opa, como é que eu vou conseguir chegar às Índias, tá certo? Na Ásia, como é que eu vou chegar na Ásia, sem que os árabes percebam, tá bem? Eu vou por um caminho. O caminho era mais longo, mas ia dar certo, tá? Então, se pensou o seguinte, vou sair por aqui, ó, pra falar a verdade, Portugal é aqui, tá? É por isso que chamam Portugal de o país de porta, né, de entrada da Europa, porque é o primeiro. Então, que era o mais fácil para ele, já no caso, né? Porque ele estava aqui, ó, então ele iria fazer o quê? Ele iria contornar todo o continente africano. Vê que trabalho da gota para conseguir as especiarias, mas tava valendo, né? Valia, vamos dizer assim, o lucro ia dar certo. Então, saiu daqui e iria contornar, tá certo, todo o continente africano. Só que aqui iria ter um problema. Porque aqui embaixo a gente tem o chamado Cabo das Tormentas. Por que se chamava de Cabo das Tormentas? Porque aqui era uma área, ainda é, tá? É uma área de, vamos dizer assim, de encontro de oceanos. Você verifique que aqui eu tenho, ó, o Oceano Índico, com o Oceano Glacial Antártico e aqui o Oceano Atlântico. Então, praticamente aqui é um ribuliço de água, tá? Fica um ribuliço danado, tá bem? E as embarcações, naquela época, como elas eram frágeis, tá? Elas, vamos dizer assim, elas se desmontavam com grande facilidade. Então, Portugal... Peraí, tá, minha gente? Que a tia de vocês está muito velha, aí tá doendo aqui o negócio, sabe? Melhorou. Então, Portugal tinha medo. Então, já pensou o seguinte, Portugal pensou assim, eu tenho que criar uma embarcação potente para conseguir atravessar. O que dá a ideia, tá certo? A ideia foi essa, deu certo, tá? E quem vai atravessar vai ser Bartolomeu Dias. Então, Bartolomeu Dias, ele sai de Portugal, vem por aqui, ó, e consegue, tá? Quando ele consegue, ele muda o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Esse movimento, tá certo, que Portugal fez, agora a minha assistente, ela vai fazer de novo o efeito especial para poder me levantar, ok? Rollins, vamos lá. Então, vocês já entenderam ali, né, o esquema. Então, a ideia foi essa, tá? Mudou-se o nome para Cabo da Boa Esperança, porque se conseguiu. Só que aí se pensou o seguinte, tá? Se conseguiu, vamos seguir para lá. Só que antes de chegar lá na Ásia, Portugal, ele pensou no seguinte, eu vou ir conquistando o que eu puder pelo meio do caminho, tá? Essas conquistas que a gente vai ver nas próximas aulas tá certo? Vamos dizer assim, uma certa enrolada para poder chegar lá na Ásia, tá? Que a gente vai chegar em Vasco da Gama, mas todo esse, vamos dizer assim, todo esse descobrimento, essa saída de Portugal, tá? Para poder conseguir as especiarias vai ser chamada de grandes navegações. Então, as grandes navegações não só vai ser Portugal descobrindo território não, tá? As grandes navegações foram um conjunto de efeitos e causas para poder chegar, tá, no que a gente tem hoje como fato histórico. Então, as grandes navegações foram Portugal querendo ter o controle das especiarias e aí conseguiu aperfeiçoar técnicas, tá certo, mais avançadas. Teve o interesse comercial, que foi o quê? As especiarias. Quebrar o monopólio de quem? De Gênova e Veneza.
procurar um novo caminho que chegasse às Índias e no meio desse caminho sair dominando tudo que viesse pela frente, tá? Aí a gente chama de grandes navegações. Fiquem, tá certo, em casa, não saiam, façam minha tarefa, estudem. Na próxima aula a gente se encontra.